Olá, amigos do Radar do Mundo Judaico. Novamente com vocês, Marcos Iskin, para mais um programa e hoje com um tema fascinante, a história do Dr. José Goldberger, do Pelagra e da descoberta da relação entre pobreza e saúde. O tema de hoje foi proposto pelo nosso ouvinte Roberto Maier e se baseia na série Medical Mavericks da BBC. E antes de começar o programa, eu quero pedir a você que ainda não se inscreveu, que o faça agora e ative o sininho para ser informado a cada vez que um novo programa estiver no ar. Além disso, compartilhe o nosso vídeo, envie-o a seus amigos e deixe o seu like ao fim do programa e seus comentários. Isso é extremamente necessário para que o programa possa continuar. E vamos ao programa de hoje. O mundo inteiro sabe da relação profunda existente entre pobreza e doenças. Pobres são acometidos por maior número de doenças e têm uma expectativa de vida inferior a quem tem recursos e pode se alimentar de forma saudável. Esse é um fato universalmente aceito, mas nem sempre foi assim. Foi só em 1914 que essa relação foi cientificamente provada, mas demorou ainda 13 anos para que a comunidade médica aceitasse as conclusões. O médico e epidemiologista Joseph Goldberger, nascido na Hungria em 1874 e falecido nos Estados Unidos em 1929, foi um médico judeu de Nova York que em 1914 chegou ao extremo sul dos Estados Unidos e lá desvendou um mistério, permitindo salvar dezenas de milhares de vidas e obrigar governos, pela primeira vez na história, a intervir no que a população comia. Ele foi enviado pelo governo americano para analisar uma doença extremamente comum no sul dos Estados Unidos, que era mortal, de nome Pelagra. Começava com o que parecia ser uma erupção cutânea em forma de borboleta no rosto. Depois vinha a depressão, a confusão mental e a demência. Em 40% dos casos, terminava com a morte dos pacientes. A missão de Goldberger era encontrar a causa. Não se sabia a origem da doença, e nas casas em que havia uma pessoa doente, chamada de contaminada, havia 80% de chances de que os demais moradores adquirissem a condição. Daí ter sido considerada uma doença altamente infecciosa, e aqueles que sofriam dela eram evitados como se fossem leprosos. A epopeia de Joseph Goldberger foi descrita por Alan Kraut, autor de um livro de nome Goldberger's War, A Guerra de Goldberger. Ele viajou pelo sul dos Estados Unidos, localizando a doença em prisões, orfanatos e asilos, e notou algo surpreendente. A pelagra afetava os prisioneiros, mas não os funcionários da prisão. Ele percebeu então que não poderia ser uma doença infecciosa, como insistia a maioria dos seus colegas médicos. Tinha que ter outra causa. Ele logo se convenceu que a pelagra estava ligada à dieta das pessoas que adoeciam. Mas Goldberger sabia que criticar a comida sulista na qualidade de alguém proveniente do norte não o tornaria popular. Para conseguir que os cientistas apoiassem sua convicção de que a pelagra era uma deficiência alimentar e não uma doença germinal, ele precisava de evidências. Foi então que ele idealizou um experimento controverso. Ele decidiu que selecionaria 12 homens perfeitamente saudáveis e faria com que adquirissem pelagra. Os voluntários viriam de uma prisão no Mississippi. Naquela época, muita gente, principalmente os pobres, comia toucinho, que é uma camada de gordura sobre a pele do dorso do porco, crocante, com farinha de milho e melaço. Tudo que os presos tinham que fazer era comer a comida normal que o sulista comia, sem carne fresca, ovos, legumes nem verduras, explica o neto de Goldberger, que também é médico. Inicialmente, os participantes acharam fantástico, mas depois de 6 meses, todos os prisioneiros desenvolveram pelagra, e Goldberger suspendeu o experimento. Agora, ele estava totalmente convencido de que a causa daquela doença não era germinal, mas sim alimentar. Infelizmente, toda a comunidade médica discordou dele.
Eles criticaram a metodologia e os resultados e insistiram que, independentemente do que Goldberger havia mostrado, era sim uma doença germinal. E o problema é que ele não havia encontrado o germe, conta Kraut em seu livro. Nada convencia os seus pares. Goldberger ficou furioso e disse: aqueles burros, egoístas, invejosos e preconceituosos relinchando suas supostas críticas, ele disse. A essa altura, ele estava tão desesperado que estava disposto a fazer praticamente qualquer coisa para calar os críticos e provar, sem sombra de dúvida, que a pellagra não era uma doença infecciosa. Ele decidiu fazer algo ainda mais controverso: testar em si mesmo. Ele escreveu: não impus nenhuma restrição de nenhum tipo. Nenhuma tentativa foi feita para tentar evitar a infecção natural. Ele então produziu comprimidos com muco nasal e fezes de doentes e os ingeriu. E não foi o único a tomar os comprimidos. Goldberger convenceu inclusive seus colegas a participar dos experimentos que ele chamava de festa da imundície. Como se não bastassem as fezes e urina, Goldberger tinha uma última surpresa para eles: sangue. Ele coletou um pouco de sangue de uma paciente terminal para injetar em cada um dos voluntários, incluindo sua esposa Mary. Os homens não consentiram que eu engolisse os comprimidos, mas me deram uma injeção no abdômen com o sangue de uma mulher que estava morrendo de pellagra, escreveu Mary. Foi um ato de fé. Eu não precisei de coragem. Eu acreditava em meu marido, disse Mary. A fé de Mary foi recompensada. Nenhum dos voluntários ficou doente. Meu avô ficou muito emocionado e muito feliz, porque nenhuma das pessoas que participaram da festa da imundície sofreram de algo sério além de um pouco de diarreia, diz o seu neto. E certamente nenhum deles teve pellagra. Goldberger finalmente havia conseguido as evidências necessárias para provar que a pellagra não era contagiosa. A condição tinha que ser causada por alguma deficiência nutricional na dieta sulista. Mas ao torná-lo público, o que ele recebeu foi uma enxurrada de críticas violentas e amargas da população do Sul. Ele teria que esperar mais um pouco, mas acabaria provando estar certo. Se o fato de que ele era judeu, era nova-iorquino, era federalista, desempenhou um papel na forma como ele foi tratado e repreendido, ou se foi apenas por causa daquilo que ele dizia, é claro que nós nunca vamos saber, observa seu neto, Dr. Sharp. Goldberger percebeu que nunca iria convencer os médicos de que a pellagra era causada por uma deficiência alimentar, a menos que encontrasse a cura, que deveria ser simples e barata. Em 1923, Goldberger finalmente encontrou o que procurava, e a descoberta veio absolutamente ao acaso e de forma curiosa. Ele vinha fazendo experimentos com cães, tentando fazer com que cães adquirissem pellagra ao fazê-los comer a dieta sulista. O problema é que os cachorros não queriam comer aquela comida. Então, ele decidiu acrescentar à comida o que ele descreveu como um estimulante de apetite. Meses se passaram e os cães, apesar de comendo aquilo, continuavam saudáveis. Goldberger se deu conta que o estimulante era o que estava protegendo os animais. Era ali que estava a resposta que ele vinha buscando todos aqueles anos. Não é animal, não é vegetal, não é mineral, é levedura, o fungo usado na fermentação de pão e cerveja. Em 1927, havia finalmente chegado a hora de Goldberger. Inundações haviam provocado outro surto de pellagra. E Goldberger levou levedura para os doentes. Foi assombroso. Apenas algumas colheres de chá por dia eram suficientes para curá-los. Goldberger foi finalmente proclamado um herói. Alguns anos depois, um químico finalmente isolou o fator de prevenção da pellagra na levedura. É uma vitamina chamada niacina. O governo dos Estados Unidos imediatamente ordenou que as fábricas fortificassem a farinha produzida com niacina. Outros países seguiram o exemplo e a pellagra rapidamente se tornou uma doença rara. Agora, sabemos que a niacina é essencial para uma pele saudável e para o bom funcionamento do sistema digestivo e nervoso. Mas o que Goldberger realmente mostrou
foi o forte vínculo entre a alimentação e a saúde. Há uma relação direta entre o que comemos, como vivemos, com o que nos deixará doentes. E é exatamente isso que Joseph Goldberger queria que o mundo entendesse. Graças a ele, nós sabemos hoje que um pobre que possa ser bem alimentado terá uma expectativa de vida melhor e condições saudáveis também melhoradas. Cabe a nós, seres humanos, promovermos a melhor alimentação, a melhoria do tipo de vida que a população mais pobre do planeta tem, e com isto teremos melhorado e feito o nosso papel como seres humanos. Amigos, por hoje era o que o Radar do Mundo Judaico tinha para vocês. Voltaremos a nos encontrar na próxima segunda-feira com notícias de Israel por Marcos L. Ziskin. E na quinta-feira, um novo Radar do Mundo Judaico. Até lá, amigos. Muito obrigado por estar conosco.